Sonoplastia. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Bolsas e Batanados. O episódio de hoje será especial. Temos connosco um dos nossos ouvintes como convidado, o Sérgio. Olá, Sérgio. Olá, boa tarde. Sérgio, fala-nos um bocadinho sobre ti, apresenta-te, como é que chegaste até nós, que tipo de produtos é que gostas de investir? Eu sou o Sérgio, trabalho em ciências sociais, descobri o podcast através do Reddit, vi mencionado num sub de finanças e comecei a ouvir há uns tempos. Invisto mais ou menos desde o primeiro trimestre deste ano. Basicamente a minha filosofia tem sido muito de construir um portfólio com base da filosofia Boglehead, ou seja, muitos ETFs abrangentes, particularmente da família MSCI. Eu invisto porque tenho, felizmente, um estilo de vida relativamente frugal, não tenho dívidas, não tenho grandes gastos, por isso, a uma certa altura, percebi-me que tinha muito dinheiro parado e foi nessa altura que decidi que era um bom momento para aprender mais sobre finanças pessoais e começar a investir. Portanto, certamente deves te identificar com o Daniel do nosso podcast, porque tudo que descreveste está-me a soar a Daniel, o estilo de vida, o ser mais conservador nos investimentos a nível de ETFs. Sim, mais ou menos. Eu acho que também à medida que vamos aprendendo, vamos também começando a pensar em explorar avenidas novas, não é? Uma coisa que pronto, a filosofia Boglehead também tem é como é tão simplista, à medida que nós vamos lendo coisas e descobrindo ideias novas, vamos tendo aquela tentação para tentar aperfeiçoar, mudar o portfólio, rebalançar, tentar ETFs diferentes. Por isso, também o autodidata em mim não permite que eu seja estritamente um Boglehead. Ok. E por falar assim em livros e ensinamentos, dado que não és desta área, queres-nos falar um bocadinho de como é que começaste a estudar, como é que descobriste que era um ETF, etc.? Eu comecei basicamente por ler em vários sites, falei há bocado no Reddit, também frequento alguns subs que me ajudaram a perceber como é que as coisas funcionam. Comecei a ler alguma da bibliografia que encontrava mencionada e encontrei, um dos livros pelos quais comecei foi o Little Book of Common Sense Investing, do John Bogle, que basicamente começou a introduzir este conceito de investimento passivo. Depois, a partir daí, comecei a ler outros livros também associados a ele, até ao momento em que comecei a ler o Little Book of Valuation do Aswath Damodaran, que tem uma filosofia radicalmente diferente, e ouvi falar muitas vezes também no Little Book That Still Beats the Market, que é outra também proposta diferente, uma estratégia de investimento muito diferente também do livro do John Bogle. E a razão pela qual eu também estou um bocado à procura e estou talvez um bocadinho reticente em continuar com a minha estratégia atual é porque eu fiz um bocadinho de backtesting e cheguei à conclusão que o meu portfólio tem um retorno expectável. Pronto, o backtesting vale o que vale, mas claro. Tinha um retorno expectável de 5% ao ano e não era... É uma coisa que não me deixa 100% satisfeito. Eu gostava de algo um bocadinho mais. Por isso comecei a ler da Damodaran, achei super complicado para uma pessoa que não é da área. E estava a pensar nesse livro, que ainda não li, mas que as pessoas introduzem como basicamente sendo uma fórmula fácil para fazer stock picking, que é uma coisa que o John Bogle adverte muito para as pessoas não fazerem. Portanto, estou um bocadinho presentes entre estes dois mundos de continuar com a minha estratégia de investimento conservadora ou
tentar meter-me no stock picking para tentar ter retornos um bocadinho mais apreciáveis do que 5%. E era basicamente este o assunto que vos queria apresentar. Muito bem. Ora bem, eu não li a Magic Formula, o Little Book That Still Beats the Market, mas dei o modelo do Greenblatt na pós-graduação, portanto consigo-te falar sobre ele. Contudo, quando tu me mencionaste qual seria o tema desta entrevista, eu falei com o Daniel e é muito engraçado e novamente reforço que vocês são parecidos. Temos que marcar uma próxima entrevista com ele também, porque o Daniel leu o Little Book That Still Beats the Market e permitiu que eu citasse, dizendo que dos Little Books esse era mau, pois em termos de fórmulas ele não as achou úteis, e para quem está a começar a investir, que dava a ideia de que iriam ser uns ninjas do mercado. O livro que ele efetivamente aconselhou para se começar foi exatamente o Little Book of Common Sense Investing, aquele que tu começaste por dizer que gostaste. É assim, isso do stock picking, tens muitos modelos, não precisas de andar a ler livros inteiros sobre isso, porque acho que encontras a informação resumida na internet. Os modelos não são propriamente complexos, pelo menos o do Greenblatt é muito simples, só que também não sei até que ponto é que isso te vai trazer o retorno esperado que desejas, porque há muitas estratégias de stock picking. Tens o Greenblatt, tens o modelo de Piotrowski, que também é bastante simples. Depois também há o Acquires Formula, que é a fórmula que compete com a Magic Formula. Só que se formos a analisar todos estes métodos de stock picking, e se os formos no longo prazo a comparar com os retornos de mercado, elas ficam um bocadinho aquém. É assim, o Greenblatt, eu sei que ele diz que venceu o mercado, e ele apresenta bastantes dados sobre como conseguia vencer o mercado a médio e longo prazo. Contudo, quando essa fórmula foi testada por outros, a verdade é que, apesar de conseguir bater o mercado, não era da magnitude que ele vendia ser. Portanto, é sempre um bocadinho complicado. Eu, sendo da área, eu desaconselho um bocadito esse tipo de estratégias de stock picking. Elas funcionam ou funcionariam se todo o mercado as seguisse. Se toda a gente seguisse o modelo de Greenblatt, aquilo resultava. Isto é um bocadinho como a análise técnica. Se toda a gente fizer o mesmo, as ações vão naquele mesmo sentido. Mas se fosse assim tão simples de pôr num livro, tão simples de pôr em 2 ou 3 fórmulas, porque o Greenblatt resume-se basicamente a 2 fórmulas, toda a gente tinha retornos acima do mercado e isso não fazia sentido. Portanto, a verdade é que isto pode ser útil, se calhar, num início, para a pessoa perceber mais ou menos alguns conceitos de finanças, mas não ser útil de todo para só se basearem os investimentos nisto. Tu leste o livro, ou pelo menos estás interessado nisso, não sei qual é a tua opinião sobre o modelo de Greenblatt, da Magic Formula. Não sei se estás familiarizado com as fórmulas, se achaste simples, difíceis. O livro ainda não o li, mas sei qual é a premissa do livro. O livro apresenta-se como basicamente uma estratégia all-in-one de um conjunto de medidas para a gente fazer um screening de stocks, para podermos construir um portfólio, independentemente de se percebermos ou muito de finanças. E assim, por um lado eu percebo o argumento de que, ok, é alguém a tentar vender um livro, não é? E vai-nos tentar vender uma forma rápida e fácil de fazer mais dinheiro. E obviamente que o livro também tem que se apresentar um bocadinho assim para vender. Claro. Mas por outro lado, um argumento que eu também sinto que se pode fazer, que funciona a favor dos investidores a retalho, ou melhor, em contraste com os investidores profissionais, é que eu sinto que os investidores profissionais muitas das vezes têm pressão
aquela pressão de, por exemplo, o Bill Ackman está a gerir milhões de dólares de clientes muito ricos. E certo. Ele está sob pressão, eu imagino que ele esteja sob pressão de fazer coisas quando o mercado vai para cima, quando o mercado vai para baixo, e em todo o momento estar a fazer qualquer coisa para fazer merecer as suas FIIs. E nós, como investidores retalho ou pessoais, não temos necessariamente esse constrangimento. Por isso é que eu acho que poderia, em teoria, o stock picking beneficiar mais o investidor a retalho do que propriamente o grande investidor que tem essa pressão para fazer coisas com o dinheiro. Eu concordo contigo que investidores institucionais, pelo menos fundos de investimento, têm uma pressão imensa de quem tem lá o seu dinheiro. Muito mais do que, por exemplo, um banco de investimentos, ou muito mais do que fundos de pensões, porque nesses casos basta pensar, o Bill Ackman, se fizer asneira durante muito tempo seguido, ele vem para a rua, perde o emprego, dificilmente o voltam a contratar, enquanto que um analista de um banco, se errar, os clientes já meteram lá o dinheiro, é o dinheiro dos clientes, não é o dinheiro dele, as comissões já foram cobradas e a partir do analista do banco que faça assim alguma asneira não vai despedir tão facilmente como um gestor de um fundo ou um analista que esteja num fundo de investimentos. Portanto, sim, existirá sempre essa pressão nesses meios, e a quantidade de dinheiro que esses fundos gerem torna muito mais complicado a análise de investimentos. Pois, e depois também, eu sinto também aquela questão de, por exemplo, se eu trabalho para a Morningstar ou para Yahoo Finance, e eu tenho de escrever análises, pode haver, sei lá, uma relação privilegiada com X ou Y empresa, ou com X ou Y fundo, e o que pode tentar poderá tentar vender X ou Y ação, percebes? Basicamente o que eu acho que eu estou a tentar dizer é que eu sinto que tens razão, eu percebo o argumento contra o stock picking, se fosse fácil toda a gente fazia. Por outro lado, eu sinto que há possíveis vantagens que o investidor azelha em casa pode ter em comparação com os profissionais, porque entre ter a pressão para fazer coisas com o dinheiro e haver lobbying para fazer subir o valor desta ou aquela ação, há alguma ineficiência da parte dos profissionais. Assim, eu posso desenvolver um bocadinho o meu argumento. Eu vou-te dar um exemplo que é o modelo de Piotrowski, não sei se já ouviste falar. Não conheço. É um modelo também de value investing, em que ele tenta criar um modelo que dê para dar uma classificação às diferentes empresas e ordená-las da melhor para a pior. A estratégia dele é muito simples. Ele procura empresas que tenham um baixo price to book value, ou seja, no fundo ele quer empresas com um valor contabilístico alto, mas um valor de mercado baixo. E isto basicamente ele desenvolveu esta estratégia, testou isto no mercado e chegou à conclusão que estas empresas que contabilisticamente parecem fortes, mas no mercado estão baratas, primeiro não são muitas que enquadram neste modelo, e o que ele descobriu é que mais de metade dessas empresas têm uma performance abaixo do mercado. E ele depois, claro, tentou desenvolver ainda mais o modelo dele, criou uma ordenação, era um F-score, em que ele tem nove parâmetros, aos quais atribui o valor de 1 ou 0 se cumprirem determinados critérios. Ou seja, este modelo é muito simples, é procurar empresas com price book value baixo, e isso é fácil, no Yahoo Finance encontras isso, ou em qualquer outro site de investimentos, e depois é procurar os nove parâmetros que ele define, sendo que os 9 parâmetros são o resultado líquido, e dás um score de 1 se o resultado líquido tiver sido positivo no último ano, dás um resultado 0 se o resultado líquido não tiver sido positivo. Depois tens o
o cash flow operacional, que também é 1 se for positivo, 0 se for negativo. Portanto, é uma coisa assim muito simples. Fazes isto para os 9 e vais chegar a um valor para cada uma das empresas. E a estratégia dele é, se tiveres um F-score de 8 ou 9 pontos na carteira, é esperado que essa empresa vá gerar um retorno futuro bastante alto. Só que, se virmos, pronto, estes 9 parâmetros são muito fáceis de tu arranjares nos sites de investimento ou então nas próprias... Nós, à partida, não temos acesso aos terminais, senão teríamos já o modelo Piotrowski incorporado, mas nos próprios Google Finance, Yahoo Finance, etc. Mas mesmo assim, se formos avaliar isto, não vamos ter retornos por aí além. E estás a ter muito trabalho para o tipo de retornos que isto te vai dar. O retorno marginal do trabalho que tu vais ter, por pouco trabalho que seja, acaba por não compensar. Eu acho, pessoalmente, que seria muito mais interessante para investidores caseiros aprenderem algumas estratégias de avaliação de empresas, e tens algumas simples. Por exemplo, tens o Dividend Discount Model, em que tens que ver os dividendos que a empresa distribuiu ou não. Para este modelo, a empresa tem que já ter distribuído dividendos. Empresas que não distribuem dividendos, como a Berkshire, não consegues avaliar a partir disto. Mas se elas distribuírem dividendos, o que tu vais fazer é vais estimar uma taxa de crescimento futura de dividendos, e há uma fórmula para isso. Vais somar os dividendos todos futuros, vais descontá-los para o presente e vai-te dar o valor da empresa, o valor que a empresa devia ter hoje. Pronto, isso é uma estratégia que é um bocadinho mais complicada do que estas stock picking, porque envolve perderes algum tempo a olhar para determinados indicadores e envolve uma pequena estimação de alguns valores, mas o retorno será muito mais benéfico, porque tu vais chegar, da tua perspectiva, a um valor justo para aquela empresa. Se aquela empresa te dá que o valor justo era 220 e ela está a 300, tu sabes que aos teus olhos ela estará cara. Mas se ela estiver abaixo do teu preço, então se calhar vale a pena investir. Esse tipo de estratégias de avaliação fazem muito mais sentido, porque no fundo é isso que se faz no mundo das finanças. Eu sei que demora um bocadinho mais a aprendê-las, é normal, mas também compensa mais do que estar, entre aspas, a perder tempo com alguns modelos básicos de stock picking. Até porque esses modelos vais ter que andar a calcular umas fórmulas, mesmo no Greenblatt, vais ter que andar a procurar 3 ou 4 valores e estamos claramente em desvantagem, porque se tiveres um terminal Bloomberg ou um terminal da Reuters, esses valores já te são automaticamente calculados para todas as empresas, já são automaticamente dados. E é como eu te digo, se esses valores são calculados constantemente para todos os investidores institucionais e eles não os usam, mesmo os investidores mais pequeninos, a nível institucional, uma carteira de 50 milhões, de 100 milhões têm acesso a isso, não faz sentido nós também estarmos a perder algum tempo com isso. Isto é a minha opinião. Uhum. Já agora, posso levantar uma questão também que tem está um bocado presa à minha preocupação? Podes, claro. Porque esta questão inicialmente levantou-se porque não estava muito satisfeito com o tal backtesting de 5%. Como eu tinha mencionado, o meu portfólio está um bocado construído à volta do MSCI World. Certo. A percepção que tens é que o 5% ao ano é uma coisa expectável e normal para o MSCI World, ou de uma maneira geral para índices globais? Achas que só se consegue ter melhores rendimentos investindo mais neste ou naquele setor, ou achas que é uma coisa demasiado pessimista por causa das crises recentes? Assim, se me estiveres a falar num médio e longo prazo, e esses 5% já incluem a inflação ou nem por isso? É o retorno puro do que te deu? É que se for, parece-me pouco, honestamente, para o MSCI World. A noção que eu tenho é que esses ETFs que cobrem a maior parte do mundo dariam um retorno médio à partida dentro dos 7, 9%, algo desse género.
Ok, portanto 5 seria 7 menos 2% para a inflação. Certo, sim. Seria, exato. Assim, parecem-me valores mais que razoáveis, honestamente. Claro que em momentos de crise é normal, eu não sei que tipo de backtesting é que tu fizeste, mas em momentos de crise é normal que os teus valores possam estar um bocadinho mais abaixo, mas tens que pensar a longo prazo. Estes momentos de começaste a investir, se calhar no primeiro trimestre, talvez numa altura bastante boa em que tivemos uma queda, portanto deves ter aproveitado bons preços, digo eu. Não sei se ainda entraste antes da recuperação ou não, mas foi uma boa altura a nível geral. Claro que agora não sabemos bem o que é que vai acontecer. Isto, se virmos as notícias, não que eu me siga por notícias, mas as que eu costumo ver estão todas muito divididas, de que pode haver um novo crash, outras dizem que vai haver uma bull run, portanto, mesmo esses analistas, esses jornalistas de finanças estão um bocadinho à nora, o que é normal nesta fase, mas olhando para uma perspectiva de longo prazo, a ideia que se tem é que isto no longo prazo tudo sobe, não é? Sim, é verdade. Aliás, toda a gente tem uma opinião, não é? E as pessoas só gostam de nos relembrar quando acertam e nós raramente somos relembrados quando as pessoas falham, não é? Em crises anteriores. Desculpa. Isso é muito normal, as pessoas tentarem esconder a sua opinião quando estão erradas. Ninguém gosta de estar errado, certo? Pois claro, e nestas coisas de finanças estão a malta de Harvard, a malta de Columbia, de grandes universidades, gostam de dizer tipo, eu previ o dot-com, o crash dot-com, eu previ a bolha financeira. Esse pessoal aparece, mas não aparece quando fez não sei quantas previsões erradas. Claro, isso de fazer previsões macroeconómicas sobre os mercados, para mim não tem grande sentido, porque faz-me lembrar um episódio dos Simpsons em que os Simpsons retratam muito bem os problemas do mundo, em que o Homer recebe em casa previsões do professor Piggy, que é tipo um porquinho que lhe manda previsões dos jogos de futebol americano com os resultados. E a dado ponto, ele está a ligar para lá, a dar os números do cartão de crédito, a dizer que quer começar a apostar nas previsões dele, e a Lisa pergunta-lhe porque é que ele está a gastar dinheiro numa coisa que é claramente um esquema. E ele diz, não é um esquema, Lisa, porque nas últimas 4 ou 5 semanas, 5 jogos de futebol americano, eles acertaram todos. E então ela explica como é que o esquema é feito. E isso é um bocadinho como funcionam as previsões no mundo da economia, que é, tu se deres previsões de que neste momento vai subir, a metade das pessoas e a outra metade dizes que vai descer. Depois divides essas metades em 2 e depois a um quarto vais dizer agora sobe e a outro quarto agora desce, a outro quarto agora sobe, a outro quarto agora desce. Eventualmente, isto vai ser uma espécie de uma árvore de previsões. Eventualmente um dos teus ramos da árvore vai estar sempre certo. Mas todos os outros são errados. E então é por isso que temos esse problema de opiniões no mundo das finanças, e é por isso que eu não sou muito adepto de seguir esses gurus que tentam prever questões macroeconómicas. Claro que tens bons analistas no mundo que te sabem prever determinados eventos. Por exemplo, se uma empresa vai ter uma má performance futura ou uma boa performance, porque eles sabem analisar a empresa com base em vários indicadores. É muito fácil tu manipulares um resultado líquido de uma empresa sendo tu o gestor da empresa. Basta uma coisa muito simples e dentro dos parâmetros da lei. Se estás com um resultado líquido negativo em novembro de um determinado ano e tens que o subir, porque imaginemos que és cotada e tens a pressão para te manter cotada e os investidores continuarem a confiar em ti enquanto gestor, etc., tens que apresentar resultados positivos. Então uma estratégia que podes fazer, que é legal e que te vai levar a que o resultado líquido seja positivo,
é fazer uma política de vendas muito agressiva, em que tu te viras para os teus clientes e dizes, olha, se nos comprarem esta quantidade toda agora, só começam a pagar daqui a 6 meses e nem sequer cobramos juros ou qualquer coisa assim do género. E o que é que vai acontecer? Tu vais ter o teu número de vendas vai estar super impulsionado, mas não houve recebimentos de cash, porque só vai haver daqui a 6 meses no próximo ano. E isso já é suficiente para que o teu resultado líquido possa subir. Só que é preciso ter olho para tentar detectar este tipo de coisas. Pois. E esse tipo de analistas, sim, são analistas em que eu confiaria. Agora, não há propriamente analistas que te saibam prever uma crise mundial, porque isso é uma coisa muito imprevisível. Epá, tiveste a questão do Michael Burry, que conseguiu prever a crise imobiliária nos Estados Unidos, porque descobriu determinados indicadores. Mas isso é em milhões, não é? Pois. Lá está. As pessoas também só acho que houve alguém, eu já não me recordo, alguém que o nome, não me recordo o nome, mas havia alguém que estava a defender também uma teoria, mas era uma coisa tipo quase apocalíptica. E tínhamos todos passar para criptos porque tipo o ouro ia cair, ia tudo desaparecer. E recomendava tipo um portfólio altamente exótico, não que criptos sejam exóticas, mas que a estratégia dele, que ele punha era uma coisa altamente exótica porque prevê uma catástrofe macroeconómica prestes a acontecer. Se nós também tivermos já, acho eu, porque a percepção que eu tenho de investir é que, como eu não percebo muito disto, para mim investir tem de ser uma coisa que eu entenda minimamente e tem que ser divertido. E se eu começar a entrar na toca do coelho dos cenários catastróficos e isso, epá, não durmo bem à noite. E eu prefiro manter as coisas simples e ir por aí. Sabes que eu quando comecei vi a investir por conta própria, já um bocadinho antes de ter entrado no curso de Economia, via vários vídeos e documentários com Warren Buffett. E uma vez ele estava a explicar porque é que investia na Coca-Cola. E fez-me tanto sentido que era tão simples a justificação dele. Claro que ele lá tem uma justificação também económica por trás disto, mas o motivo pelo qual ele dizia que investia na Coca-Cola e não na Pepsi é que ele dizia, eu adoro beber Coca-Cola e não gosto de Pepsi. Então também havia um bocadinho esta ligação de ele gostava de investir em produtos que utilizasse no seu dia-a-dia, em produtos que ele gostasse, em marcas em que ele confiasse. E isso para mim na altura fez tanto sentido, porque eu também não sou fã de Pepsi, e por muito bom investimento que a Pepsi pudesse ser em determinado momento, eu acho que ficaria sempre um bocadinho de pé atrás, porque lá está, se eu não gosto de Pepsi, se calhar muita gente também não gosta de Pepsi. Pois, eu acho que isso também é um bocado... Eu estava no outro dia a ouvir um podcast, outro podcast, desculpem, mencionar... Não, nós tivemos um episódio em que recomendamos vários podcasts diferentes, portanto podes mesmo mencionar o nome deles, por nós é indiferente. Estava a ouvir o Money for the Rest of Us. Boa. E ele mencionou porque é que ele é um bocadinho averso, porque é que ele não gosta muito de investir em tecnologia. Porque ele, a uma certa altura, tentou promover o podcast no Facebook e na Google. E ele disse que o serviço a clientes na Google era péssimo e que a política do Facebook também, muito por causa da política, outras coisas também, por causa do Cambridge Analytica e tudo mais, que ele simplesmente eram empresas com as quais ele fundamentalmente não concorda com os negócios deles. E não é uma coisa conservadora, é simplesmente eu tenho uma má experiência, tão simples quanto isto, eu tenho uma má experiência com estas empresas, eu não gosto delas, não vou investir nelas. Pronto, e é super válido e é uma maneira super simples de decidir se vais investir ou não em determinada empresa. Pois, sim, de facto. Claro que podes estar a perder uma boa oportunidade, mas eu acho que parte disto de investir é um bocadinho a tua mentalidade e não pensares em se's.
O Warren Buffett também não investiu nas tecnológicas durante a dot-com. E muita gente na altura o criticou, a dizer que ele já tinha perdido o seu dom e não sei o quê, porque aquilo estava a explodir e de facto estava muito a subir e ele podia ter aproveitado a parte da subida ou assim, mas ele preferiu manter-se de fora. É mais que válido, e isso não faz dele um pior investidor, porque os retornos dele falam por ele. É verdade. Se bem que em relação ao Warren Buffett não concordo com tudo que... Ou melhor, concordo com 99% daquilo que ele fez. Eu acho que... Não sei. Eu não percebi muito bem o que é que ele tentou fazer com as... agora, a indústria... Não é aeronáutica, as companhias aéreas. Sim, as companhias aeroespaciais em que ele começou a desfazer-se das posições durante o período de Covid, sim. Ele basicamente fez aquilo que vai exatamente contra a filosofia dele, que é comprou caro, vendeu barato. Pois. Mas pronto. Acho que ninguém percebeu isso. Mas lá está, também errar também faz parte. Ninguém acerta sempre, nem mesmo Warren Buffett. Pois. Depois, uma das coisas que eu aprendi numa das minhas aulas e também acho que é um conselho bastante útil, é um dos meus professores estava a falar exatamente do período de Covid e estava a dizer que quando uma pessoa decide vender uma determinada ação ou conjunto de ações porque estamos num crash ou porque prevemos que vai haver um crash, nós temos que ter duas decisões acertadas e eu nunca tinha pensado nisso. Nós temos que saber exatamente quando sair e quando entrar. E quando entrar novamente, que é pelo menos a mim dá uma sensação que a maior parte das pessoas não pensa nisto, porque tu podes sair no momento certo, mas depois se entras no momento errado, a tua decisão de sair no momento certo foi completamente anulada. Por isso é que uma pessoa não deve tentar fazer timing da market. Exatamente. Por isso é que o preço começa a ter um papel mais secundário quando pensas num investimento mais de médio e longo prazo. É um bocadinho irrelevante o preço a que entras, até porque podes sempre fazer o dollar cost average. Ou então, se tiveres paciência para fazer buy and hold, simplesmente esperas. Sim. Esperas. Sim, Tem que demorar anos até ter a valorização que te agrade. Claro. Mas essas são as melhores estratégias. Por isso é que, se formos a ver no longo prazo, um portfólio diversificado acaba sempre por ser o melhor por isso. Se o teu perfil de investidor for de longo prazo, é um bocadinho indiferente o stock picking que tu fazes hoje, desde que não calhes de investir em empresas que nesse longo prazo vão deixar de existir. Sim, mas lá está, eu também só que estou a considerar, eu gosto de investir em ETFs. Um ETF é um veículo de investimento que eu sinto que eu entendo e que eu gosto. A razão pela qual eu estava a considerar era simplesmente porque achava que os meus retornos iam ser magros, porque fiz, pronto, como mencionei, backtesting. Mas se isso já é pós-inflação e se são os valores que são habituais, acho que se calhar não me posso queixar e se calhar tenho mais a perder com o stock picking. Tu tens um livro que, aliás, até no nosso canal de YouTube temos lá o resumo desse livro, feito pelo Daniel, que é o Simple Path to Wealth, em que basicamente aquilo anda muito à volta do All World da Vanguard, do ETF. E o que ele diz é que os retornos desse produto a longo prazo seriam, eu penso que de 9%, descontando 2%, daria 7% ao ano, em média. Claro que ele depois menciona lá em que tiveste anos em que aquilo foi aos 11% e tiveste anos em que aquilo esteve negativo. Mas que no geral, desde a existência do produto, aquilo daria uma média de 7% a 9% ao ano. Portanto, acho que também, por muito backtesting que faças, o mais interessante é deixares ir passando algum tempo, reforçando se calhar um bocadinho a tua posição, porque uma das partes importantes dos investimentos é manter a poupança e ir continuando a investir e não simplesmente
investir uma vez, deixar lá o dinheiro e nunca mais investir na vida. Pois. Isso também não resulta. Eu acho que uma das primeiras lições que eu aprendi quando comecei a investir foi que a bolsa não é um sítio para enriquecer rapidamente. Aprendi que o mercado de valores é um sítio para mantermos, preservar a nossa riqueza e para incrementá-la pouco. Mas não é o tipo de coisas em que eu vou duplicar o dinheiro, que não estou à espera disso, do mercado de valores. Isso só vou conseguir se começar o meu negócio, se aumentar o meu rendimento, não através não tenho esse tipo de expectativas do mercado de valores, não me quero meter no Forex nem no day trading. Não, desaconselho vivamente, principalmente para pessoas sem serem da área, mas é assim, é uma aventura também. Posso falar um bocadinho que é uma aventura, aprendes muito. Eu já tive experiências tanto com Forex como com day trading, com criptomoedas, é o meu predileto, né? Tudo com grandes alavancagens. Pá, lá está. Sendo eu novo, para mim faz muito mais sentido para já ter uma parte sempre de alto risco de trading. Mas isso é porque eu gosto, é como tu disseste, tu gostas de investir em ETFs, eu gosto de fazer trading, acho que cada um tem que descobrir um bocadinho o que é que gosta e fazer, mais ou menos arriscado, temos que seguir o nosso caminho. Sim, é verdade, e acho que também no processo uma pessoa vai descobrindo a sua identidade como investidor, não é? Fazemos agora o final da primeira parte, com um agradecimento ao Diogo Semedo e à Maneuver Room pela edição, e vemo-nos no próximo episódio. Sonoplastia.